من البرازيل بحييكم بموسم جديد من أسماء من التاريخ. سوا رح نكتشف شخصيات برازيلية من أصل لبناني لمع اسمهم مثل سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. مقابلات حصرية ومميزة رح نسترجع فيها مجد لبنان. خلينا سوا نفتتح أسماء من التاريخ. من ساو باولو وتحديداً من أمام تمثال الاستقلال رح نتعرف اليوم على شخصية مميزة، ميشيل تامر، وهو نائب رئيس الجمهورية البرازيلية، المنصب الأهم اللي بيشغله اليوم سياسي لبناني عالمياً. خلينا ننتقل على المقر الرئاسي لنتعرف عليه من قريب. Président Michel Temer, merci de nous recevoir ici à Sao Paulo. Vous êtes le vice-président de la République brésilienne qui comporte plus de 200 millions de Brésiliens, dont 8 millions de descendance libanaise. Vous êtes aussi avocat et écrivain, donc vous êtes aussi une fierté pour le Liban et tous les Libanais puisque vous occupez le poste le plus important en tant que Libanais dans le monde de la politique. Vous êtes né à Tietê, dans l'État de Sao Paulo, en 1940. Racontez-nous un peu comment vos parents ont immigré du Liban, de Koura, en 1924. Bom, olha, eu quero dizer que realmente meus pais emigraram do Líbano e já vieram para o Brasil casados e com 3 filhos nascidos no Líbano. E quando chegaram aqui, em 1925, mais ou menos, 26, depois nasceram mais 5 filhos. Eu sou o último dos filhos dos meus pais, né? Então eu sou primeiríssima geração de libaneses aqui no Brasil. De fato eu tive aqui uma carreira, não só na advocacia, uma carreira na vida pública, no magistério universitário e fiz uma carreira política que me permitiu presidir por 3 vezes a presidência da Câmara dos Deputados e agora a vice-presidência da República. Olha, meus pais vieram do Líbano por volta de 1926, primeiro até veio meu pai e 3 anos depois é que veio a minha mãe com os meus 3 primeiros irmãos que já haviam nascido no Líbano. E vieram porque, no dizer do meu pai, o Brasil era o lugar para se fazer América. E fazer América significava enriquecer, prosperar, ter desenvolvimento. E eles vieram até com grande sacrifício, porque naquela época vinha um navio a vapor. A minha mãe, quando veio, levou 32 dias para chegar ao Brasil. Mas a razão básica foi que eles vieram aqui para tentar a prosperidade. Já havia um tio meu, aliás, tio do meu pai, que morava na cidade de Tietê, de modo que foi um chamariz, uma forma de chamá-lo para esta cidade. Alors ce n'était pas du tout facile pour votre père d'émigrer au Brésil, surtout que l'oncle de votre père n'était pas très riche. Racontez-nous un peu plus à propos de cela, dans quel domaine votre papa a travaillé, puisque vous êtes 8 enfants et vous avez été tous à l'université.
Meu pai, quando veio para cá, teve naturalmente o patrocínio do seu tio, mas o meu tio também não era um homem rico, como ficou dito há pouco. Meu pai teve que trabalhar arduamente aqui no Brasil, porque, como eu acabei de dizer, ele já veio primeiro sozinho, mas minha mãe veio com os 3 primeiros filhos. E nos primeiros momentos foram muito difíceis, eles não falavam o idioma português, comunicavam-se apenas com a comunidade árabe que havia lá na pequena cidade de Tietê, mas ele logo ganhou um dinheiro e conseguiu comprar uma pequena chácara, não é? E nesta chácara ele fazia plantações e depois destas plantações ele acabou estabelecendo um moinho de beneficiamento de arroz e de café. Então a atividade dele basicamente se deveu à exploração do campo e à exploração destas máquinas de beneficiar arroz e beneficiar café. Mas foi uma vida bastante complicada, bastante difícil. Et vos parents, ils vous parlaient en arabe, en libanais quand vous étiez petit, et est-ce qu'ils vous parlaient aussi du Liban? Eu falava árabe e tanto que o idioma árabe é muito familiar para os meus ouvidos, porque minha mãe, meu pai, meus 3 irmãos mais velhos, falavam em árabe, né? Então o idioma me é muito familiar, então eu consigo dizer coisas, anabefam shuai, anaterk shuai, shukran, algumas palavras, algumas frases eu consigo dizer em árabe, precisamente porque ouvia a todo instante meu pai e minha mãe conversarem no idioma árabe, né? Racontez-nous un peu plus de votre enfance, de votre relation avec vos frères, votre relation avec vos parents. Vous étiez amis avec votre père ou avec votre mère plus? Oui. Bom, eu era o último, né? O último dos filhos. E havia uma distância muito grande entre a minha pessoa e o meu irmão logo acima de mim. Já havia 6 anos de diferença. E entre mim e minha irmã, a Sumaia, que era a mais velha, havia 23 anos de diferença. Então, praticamente, foi a minha irmã mais velha que me criou. Imagine a dificuldade que meus pais tinham para administrar 8 filhos. Então, um ajudava o outro. Como eu era o último, eu tinha uma distância regular, digamos assim, dos meus pais, mas sempre tive deles muito carinho e muito afeto. Uhum. Bom, eu fiz boa parte do meu curso primário e curso ginasial no interior. E a comunidade árabe era muito pequena, eram 7, 8 famílias, não mais do que isso. Então, os meus amigos daquela época eram amigos brasileiros. Depois, eu ingressei na faculdade de Direito. E aqui eu já cruzei com muitos colegas da comunidade libanesa. Fiz, naturalmente, muitos amigos brasileiros, mas também os da comunidade libanesa tornaram-se todos meus amigos. E com uma particularidade, quando eu estava na faculdade de Direito, eu fazia muita política universitária. E fazendo política universitária, estes colegas da comunidade libanesa, todos me apoiavam. Candidato a tesoureiro do centro acadêmico, depois candidato à presidência do centro acadêmico. Portanto, a atividade política começou muito antes, começou, como lhe disse, na faculdade de Direito. Vous avez fait des études de droit et vous avez même obtenu un doctorat oui. En droit. Pourquoi vous avez opté donc pour le droit et avez-vous déjà des plans dans la vie politique ou un intérêt du moins? Acontece o seguinte, 3 dos meus irmãos, quando os meus pais puderam mandá-los para São Paulo, vieram fazer a faculdade de Direito. Então, eu me inspirei precisamente no exemplo deles, né? Eu segui a carreira que eles já estavam cursando naquela época. Foi esta a minha inspiração. Então, foi a partir da faculdade de Direito, formado advogado, tempos depois, eu fui fazer o meu curso, o meu doutoramento em Direito Constitucional, porque desde a faculdade a minha inclinação era uma inclinação pelo direito constitucional. E fiz o meu doutoramento e tive depois uma carreira universitária
bastante longa, com a publicação de trabalhos, de livros técnicos sempre na área de direito constitucional. من أمام كاتدرائية متروبوليتانا بأقدم حي بساو باولو خلينا نسترجع سوا طفولة ميشيل تامر اللي ولد بالبرازيل من بعد ما نزحوا أهله من شمال لبنان سنة 1924. خلينا نكتشف سوا عن سيرته المهنية المميزة من بعد هالوقفة. Donc on va parler de votre carrière qui est très importante. Vous avez donc été d'abord professeur de droit et même considéré donc un des plus grands constitutionnalistes au Brésil. Racontez-nous un peu. Então, eu resolvi fazer o meu doutoramento em Direito Constitucional e depois fiz toda a carreira exatamente nessa área, né? É uma área do chamado direito público, e exatamente porque eu fazia o direito público, num dado momento até, prestei um concurso para professor da Universidade Católica de São Paulo e, ao mesmo tempo, prestei um concurso para procurador do Estado de São Paulo. E, aprovados os dois, não é? Eu fiz ambas as carreiras ao mesmo tempo. A carreira de professor universitário, publiquei livros, um deles até é um curso de Direito Constitucional, que está na 26ª edição, ou seja, vendeu mais de 300 mil exemplares, e, ao mesmo tempo, como lhe disse, eu fiz a carreira como procurador do Estado de São Paulo, chegando até a ser o chefe dos procuradores, ou seja, procurador-geral do Estado. Tive, posso dizer, muita alegria e muito sucesso na carreira universitária. Donc vous avez débuté votre carrière politique en 1983, d'abord en tant que procureur général, puis en tant que secrétaire de la sécurité publique à Sao Paulo. Racontez-nous un peu plus comment vous avez fait cette entrée dans la vie politique. Olha, de fato eu era procurador do Estado, é o advogado do Estado, né? Havia 1.200 procuradores do Estado, mais ou menos. E foi eleito um governador do meu partido, do PMDB, o governador Montoro, que no primeiro momento me designou procurador-geral do Estado. E 9 meses depois, tendo em vista grandes dificuldades da área da segurança pública, só para relembrar, nesse período passaram 2 secretários. Um ficou 4 meses, o outro ficou 5 meses. E depois ele me designou secretário da Segurança Pública. E na secretaria, eu acabei criando algumas coisas, por exemplo, a primeira delegacia de defesa da mulher, que foi um exemplo para o mundo todo, não é? E depois criei também os chamados Conselhos Comunitários de Segurança, que era uma espécie de integração do povo com a polícia e a polícia militar, ou seja, em conjunto eles cuidavam da segurança pública no estado de São Paulo. E posteriormente eu voltei a ser secretário da Segurança Pública, ou seja, 2 vezes secrétaire da Segurança Pública no estado de São Paulo. Et vous avez créé en 1985 le premier commissariat brésilien de la femme victime de la violence. C'est très important. Aujourd'hui, nous vivons encore au XXIe siècle dans un monde où la femme est vraiment pas en sécurité. Racontez-nous un peu plus de cela. Foi muito bem sucedida a criação dessa delegacia de defesa da mulher, tanto que eu criei uma primeira delegacia e isso serviu de exemplo para todos os estados brasileiros e até alguns outros países que também adotaram a tese da criação de uma delegacia da mulher. Apenas para o nosso espectador compreender o que é isso, foi uma delegacia comandada por uma delegada, mulher, portanto, por escrivãs de polícia e por investigadoras
de polícia, que recebiam as queixas, as observações das mulheres que eram agredidas ou que tinham seus direitos desrespeitados. Elas se sentiam muito mais à vontade nessas delegacias. Por isso que teve esse sucesso que eu acabei de mencionar. Tanto que na segunda vez que eu voltei a ser secretário da Segurança, havia mais de 100 delegacias da mulher espalhadas por todo o território brasileiro. Eu era secretário da Segurança Pública do governo Montoro e o governador Montoro era um homem também da área jurídica. E em 1986 foram convocadas eleições para a Assembleia Constituinte Brasileira, ou seja, a edição de uma nova Constituição, portanto de um novo Estado brasileiro. O governador me chamou e me disse: olha, Temer, você é professor de Direito Constitucional, você poderia ser deputado federal constituinte. E eu me candidatei, fui eleito e foi o meu primeiro mandato. E depois, como você disse, eu tive 6 mandatos na Câmara Federal e, com a graça de Deus, nesses 6 mandatos, eu fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados. Então eu tive também nessa atividade pública, na atividade política, muita receptividade. E creio mesmo que tenha sido em função disso que também você apontou. Eu sempre fui muito conciliador, sempre agreguei pessoas, sempre juntei pessoas e, portanto, o meu estilo nunca foi de muita agressividade. E esta conciliação é que permitiu que eu fosse 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados. Et donc, en 2001, vous êtes élu président du parti du Mouvement démocratique brésilien. Ce parti vous tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Eu sou presidente do partido, do PMDB, há 12 anos, né? E venho sendo reeleito constantemente. E o partido é o maior partido do país. Ele tem o maior número de deputados estaduais, o maior número de senadores, a segunda maior bancada de deputados federais, tem o maior número de prefeitos municipais e de vereadores municipais, e eu tenho exercido sempre, penso eu, um papel de moderação, de equilíbrio entre as várias correntes internas do PMDB. E é uma coisa que me agrada muito fazer. Eu faço isso realmente com a alma, né, com o coração, e por isso talvez também tenha dado certo. Et donc aujourd'hui, vous trouvez que le peuple brésilien, il est d'accord avec tout ce que vous faites dans ce parti? Eu estava dizendo que o povo brasileiro, certa e seguramente, está de acordo com o que nós fazemos, tanto eu no partido como o partido em relação ao povo brasileiro. É por isso que eu, repetindo, né, eu fui eleito tantas vezes deputado federal e depois até vice-presidente da República. Et en tant que président de la Chambre des députés, vous avez assuré 2 fois donc le rôle ou la présidence de la République par intérim en 1988 et en 1999. Et en 2010, vous avez été élu vice-président de la République brésilienne. Donc vous n'avez aucun problème à assumer le rôle de président de la République brésilienne? Não tem problema nenhum em assumir. Aliás, eu assumi como presidente da Câmara 2 vezes, exatamente porque a vocação constitucional, quem substitui o presidente é o vice-presidente da República. Mas quando o vice-presidente também se ausenta do país, assume o presidente da Câmara. Por isso que naquela oportunidade, eu, presidente da Câmara, assumi por 2 vezes. Mas agora, em 2011 e 2012, eu assumi inúmeras vezes a presidência da República nas viagens que a presidente acabou fazendo para o exterior. Votre relation avec le président qui est une femme, c'est ça, je veux dire que vous avez toujours été pour la femme dans la société, pour aider les femmes dans la difficulté, dans la violence. Mais aujourd'hui, une femme est présidente de la République. Comment sont vos relations avec elle? A nossa relação é muito boa. Em primeiro lugar, porque a presidente Dilma é uma gestora extraordinária, então ela tem uma capacidade administrativa fantástica, né? E por isso conduz muito bem o governo. De outra parte, eu devo dizer que em relação, como você tocou novamente no caso da Delegacia da Mulher, eu até pratiquei outros atos em relação à integração da mulher
na sociedade brasileira. Por exemplo, quando fui presidente da Câmara, eu criei uma procuradoria especial para as mulheres da Câmara dos Deputados. Então eu dizia que, na verdade, depois, como presidente da Câmara dos Deputados, eu criei também instituições especiais para as mulheres. Dou exemplo. Eu criei uma procuradoria parlamentar especial para as deputadas mulheres. E fiz uma coisa muito importante, que foi colocar uma mulher deputada no chamado Conselho de Líderes Partidários, com direito à voz e direito a voto. Por isso que, digamos, uma facilidade muito grande que eu tenho com a presidente Dilma, um entendimento muito politicamente muito adequado, institucionalmente muito correto e pessoalmente também muito próprio. De modo que eu não tenho dificuldade nenhuma, eu colaboro quando ela me chama, e ela me chama muitas vezes, especialmente às vezes para missões internacionais. Basta lhe dizer que a esta altura eu já fiz cerca de 35 viagens para o exterior representando o nosso país. Donc, à part votre carrière politique, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont Territoire fédéral dans les constitutions brésiliennes que vous avez édité en 1975, Éléments de droit constitutionnel que vous avez édité en 1987 et qui a été donc édité 25 fois et vendu dans plus de 200 000 exemplaires, Constitution politique en 1994 et Démocratie et citoyenneté que vous avez édité en 2006 et déjà 7 éditions. C'est une passion pour vous, l'écriture, ou c'est juste une façon aussi d'aider dans la Constituição brésilienne? Então, eu dizia que os elementos de direito constitucional e os territórios federais na Constituição brasileira estão muito ligados à minha carreira universitária. O Constituição e Política, e Democracia e Cidadania, muito ligados à minha carreira política. São mais artigos da ciência política do que exatamente da ciência jurídica, né? Mas todos eles foram muito bem recebidos, digamos assim, pela crítica, né? E eu tenho muito gosto, muito prazer em escrever. Eu acho que escrever é uma coisa muito útil, porque primeiro você pode transmitir a terceiros aquilo que você pensa, né? E em segundo lugar, é uma forma de você prestar contas também da sua atividade, seja na atividade universitária, seja na atividade política. Et dernièrement, vous avez édité, publié un livre de poésie, un recueil de poésie. Ouais. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a fait changer totalement de sujet de la politique, du droit vers la poésie? Est-ce qu'on a besoin toujours de poésie, même dans la vie politique? É a minha alma falando, né? E eu me recordo que desde os 15 anos de idade, eu sempre tinha a impressão de que um dia, que eu seria escritor. Um escritor de livros de ficção, poesias, né? Mas eu levei muitos anos para, afinal, editar um livro de poesias. São poesias que eu escrevia em guardanapos de avião, quando viajava a Brasília, São Paulo, e fui colecionando esses guardanapos e, ao final, deu esse livro chamado Anônima Intimidade. Até fiquei muito preocupado, porque quando você está na atividade política e publica um livro de poesias, a tendência é os seus eventuais inimigos, adversários políticos, criticarem muito. Mas este não foi criticado, até confesso que foi bem recebido. A mim me satisfez muito. اكتشفنا سوا انه ميشيل تامر حائز على دكتوراه بالحقوق، كما انه كان استاذ جامعي وهو كاتب. خلينا نكتشف اكثر عن حياته العائليه من بعد هالبريك. Sensual, tão linda, tão perfeita, nunca vi ninguém igual. Chegou, eu sei, é ela, e todo mundo passa mal. Meu coração é dela e bate fora do normal. Hey, é você, e pode me fazer muito feliz. Teu amor, o teu calor, é tudo que eu sempre quis. Hey, é você, e pode me fazer muito feliz. Teu amor, o teu calor, é tudo que eu sempre quis. On va parler de la famille. Je sais combien
La famille est importante, surtout pour les Libanais, bien sûr aussi pour les Brésiliens. Vous êtes père de 5 enfants. Oui. Donc c'est très important pour vous, la famille? É muito importante. Aliás, para mim foi importante a minha família, né? Quando eu lhe contei que meus pais tiveram 8 filhos, eu era o último deles, mas nós sempre tivemos um sentimento familiar muito grande. Como são importantes os meus filhos? Eu tenho 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos, e tenho, das minhas filhas que se casaram, tenho 5 netos, né? E nós convivemos muito familiarmente. Nós temos encontros quase toda semana, uma vez por mês, porque eu passo um tempo aqui em São Paulo, os finais de semana, e outro tempo em Brasília, que é o meu local de trabalho. Mas tem uma convivência excepcional, procuro dar assistência na medida que as minhas funções também permitem, né? Não é fácil, mas a convivência é muito próspera. Quand ils étaient petits, vous aviez du temps? Vous privilégiez un peu de temps à passer avec eux, ou vous étiez totalement pris par votre carrière politique? Eu sempre trabalhei muito, né? Antes como advogado, tinha pouco tempo, mas o tempo que eu tinha, eu me dedicava integralmente. E eu acho que não houve nenhuma repercussão negativa, porque as minhas filhas são bem formadas, uma é advogada, 2 são psicólogas, os outros estão estudando. Então eu acho que não fez falta a minha possível ausência em determinados momentos, porque volto a dizer, quando eu estava com eles, ou quando estou com eles, eu me entrego de maneira integral, né? Et vous êtes aussi grand-père, oui. Grand-père de 5 petits-enfants, dont le plus jeune a 5 ans aussi, donc on remarque le numéro 5 tellement important dans votre vie. Quelle est votre relation avec vos petits-enfants? Est-ce que vous leur donnez ce que vous n'avez pas pu donner à vos enfants? É muito intensa, sabe, a minha relação, tanto com os meus netos, como com o meu filho menor, esse meu filho que tem agora 5 anos de idade, né? Eu acho que até eu estou dando mais a ele do que dei para as meninas que são mais velhas e casadas. Mas eu considero este pequeno filho que eu tenho uma renovação na minha vida. Por isso que eu me entrego tanto a ele também. Só uma delas, a mais velha, chama-se Luciana. Esta teve a minha vocação. De alguma maneira me repete. Ela é professora de Direito Constitucional, doutora também pela Universidade Católica de São Paulo e tem uma certa vocação política, porque hoje, portanto, exerce uma função público-política, mas só foi ela. Os demais não têm essa vocação e até pela minha experiência, porque eu sempre considero a vida pública um pouco sacrificada, eu até folgo em saber que as demais não pensam na atividade pública, nem na atividade política, mas apenas na atividade particular. Est-ce que vos enfants ont été déjà au Liban ou jamais? Não, meus filhos, né, não estiveram no Líbano. Eu apenas estive 2 vezes, na primeira vez até acompanhado de 2 irmãos que nasceram no Líbano, a minha irmã e meu irmão. Um terceiro já havia falecido, mas os meus filhos não foram nunca. Agora tem muita curiosidade. Eu acho que num dado momento eles irão visitar o Líbano e a cidade dos meus pais, Tabura, na região de El Cura, né? Onde até eu tive a honra de ser homenageado com o nome de uma rua. Eu, na última vez que visitei o Líbano, colocaram o meu nome numa rua e colocaram uma homenagem ao meu pai na entrada da cidade, dizendo: aqui nasceu Miguel Temer, pai de Michel Temer, vice-presidente da República do Brasil. On a parlé de la famille, mais je voudrais savoir, surtout que vous êtes poète, que signifie l'amour dans la vie? Significa vida. Quem não ama, não vive. Eu acho... Sans amour, il n'y a pas de vie. Oui, il n'y a pas de vie. Se n'avez pas d'amour, n'a pas de vie. Eu acho que amor é vida. E os libaneses sabem disso. من أمام قصر العدل بساو باولو بنتذكر أنه ميشيل تامر من أهم المحامين اللي اشتغلوا للدستور البرازيلي، ولو كان منهمك بشغله هو كرس وقته لأولاده ال5 وأيضا لأحفاده. خليكن معنا لنكتشف علاقاته مع لبنان واللبنانيين من بعد البريك.
sais que vous êtes étroitement lié au Liban, surtout que votre poste vous oblige. Donc, vous avez effectué une visite officielle au Liban en 1997 et en tant que président de la Chambre des députés. C'était votre première visite, vous n'avez jamais visité le Liban avant 1997? Foi a minha primeira visita. Eu fui convidado, na época, até eu era presidente da Câmara dos Deputados, fui convidado pelo presidente do Parlamento, Nabi Berri, e lá estive em 1997. Mas depois eu tive o prazer de retornar em 2011, até na Data Nacional do Líbano, a convite também das autoridades libanesas. Quando lá estive, fui gentilmente recebido pelo presidente Sleiman, pelo primeiro-ministro Mikati, fui convidado pelo então presidente Nabi Berri, quando era presidente da Câmara, repito, né? Mas depois, mais tarde, em 2011, eu voltei ao Líbano, exatamente para comemorar a data nacional do país, do Líbano. E nessa ocasião estive gentilmente atendido pelo presidente Sleiman, pelo presidente Nabi Berri. Foi uma viagem, eu considero mais uma vez, uma viagem histórica ao país dos meus pais. Est-ce que les deux pays, le Liban et le Brésil, ont des relations solides, sachant que vous avez reçu à Brasilia en 2010 le président de la République libanaise, le général Michel Sleiman? Olha, o Brasil e o Líbano estabelecem uma relação muito sólida, tanto no plano comercial, no plano cultural. Por exemplo, quando eu estive no Líbano, eu inaugurei um centro cultural Brasil-Líbano. E também no plano afetivo. Você sabe como há cerca de 8 milhões de descendentes libaneses aqui no Brasil, eu digo que o Líbano está muito presente no Brasil. Então há uma relação afetiva muito grande. E olha, a primeira visita feita por um brasileiro ao Líbano foi do nosso imperador, Dom Pedro II, não é? Nos idos de 1840. Então, o primeiro brasileiro, autoridade brasileira que visitou o Líbano foi há muito tempo. Foi o nosso imperador, Dom Pedro II, em 1876. Aliás, quando eu fui como vice-presidente da República, os amigos libaneses diziam: você é a segunda grande autoridade que visita o Líbano. Et est-ce que vous considérez le Liban votre premier pays et le Brésil le second, ou vice-versa, c'est le Brésil qui est votre premier pays et le Liban votre second pays? Os dois estão em meu coração. Et aujourd'hui, en tant que vice-président de la République brésilienne, qu'est-ce que vous pouvez rapporter au Liban? Vous savez qu'aujourd'hui, le Liban, comme toujours, il est dans une situation délicate et surtout aussi économiquement. On va parler surtout aussi de l'économie et sachant qu'au Brésil, il y a plus de 8 millions de Libanais, donc la plus grande diaspora libanaise dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez rapporter au Liban? C'est une question dont la réponse est très importante. Olha, nós temos uma relação de parceria com o Líbano. Basta dizer que durante muito tempo na UNAFIL, né, nós mantemos lá no Líbano uma fragata brasileira para assegurar a paz e a proteção também do Líbano. Então nós temos essa relação muito estreita com o Líbano. Aliás, muito recentemente, agora na data da comemoração nacional da independência do Líbano, eu estive na embaixada com o embaixador Sayad e lá a Marinha Brasileira ganhou uma placa de homenagem pela circunstância de manter uma fragata brasileira no Líbano. E as relações comerciais, eu tenho sido, digamos, um porta-voz do Líbano aqui no Brasil para intensificar essas relações. E muita coisa já está dando certo. E mais uma palavra que eu quero dizer aos libaneses: eu envidarei todos os esforços para que haja um incremento da relação comercial e industrial entre o Brasil e o Líbano. Et donc, un dernier message que vous voudriez passer à tous les Libanais là qui nous regardent au Liban et partout dans le monde? É uma mensagem de otimismo. Eu sei o quanto o Líbano representa para o Oriente Médio. E muitas vezes ele não é exatamente o autor de um conflito, mas muitas vezes é o palco do conflito.
mas eu sei que a grandiosidade do povo libanês me permite lançar esta mensagem de otimismo, porque você sabe que eu tenho parentes no Líbano, né? E a eles eu dedico uma especial atenção. Mas eu quero, mais uma vez, repetir, sejam os libaneses otimistas, como sempre foram, capazes de receber com esta amizade com que recebem os brasileiros. Aqui no Brasil, nós queremos receber os nossos irmãos libaneses com a mesma fraternidade com que os libaneses nos recebem no Líbano, ou seja, com muito amor et com muito carinho. Président Michel Temer, merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir et bien sûr, à part l'honneur de vous connaître et j'espère de tout mon cœur vous revoir au Liban, pas en tant que vice-président de la République du Brésil, mais en tant que Libanais. Merci. Merci beaucoup. Shukran. اسم ميشيل تامر ما رح ينمحى من التاريخ، والطموح والمثابرة اللي ميزوه أوصلوه إلى الأهم المراكز السياسية بالعالم، واليوم أصبح المثال الأعلى للكثير من اللبنانيين بلبنان وبرات لبنان. إذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة وعن ميشيل تامر، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوا تتابعونا بحلقة جديدة الأسبوع القادم بنفس الوقت لنكتشف سوا اسم جديد من أسماء من التاريخ.